Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Gestor de Carteira, tá? Onde eu ensino o meu método de swing trade, né? Onde eu denominei método Venko de swing trade, né? Lembrando que essa palavra Venko é uma palavra no idioma Esperanto e significa vitória, né? Então é um método vitorioso de swing trade, tá? Na aula de hoje é a aula 6, é a segunda aula do módulo 2, mas é a aula 6. Eu decidi colocar o número das aulas consecutivos, né? Eu havia antes formatado na grade do curso, né, uma numeração diferente, mas resolvi colocar, né, seguidamente, tá? Então nós estamos na aula 6 e aí nós vamos falar sobre opções em operações de compra. Na aula passada a gente viu o básico de opções, o que são opções, e a gente viu um pouco sobre a prática, né? Eu mostrei a forma de se fazer operações, a estratégia de hedge, tá? Agora, nesta aula nós vamos ver também a estratégia de hedge, né? Que a gente viu um pouco na aula passada, mas o objetivo da aula passada foi para que nós pudéssemos entender o funcionamento das opções, tá? Hoje nós vamos já partir para a prática e entender na prática. Então eu decidi separar em essa aula operações de compra e aí estratégias de opções neste cenário das operações de compra, e na próxima aula são as operações de venda, tá? Porque, né, as estratégias, embora elas sejam, né, o nome seja o mesmo, mas são opções diferentes, né? A gente vai montar uma a gente monta com opções de put, a outra com opções de call. Então, assim, para não ficar confuso, eu decidi separar nos dois tipos de operações, tá? E na aula de hoje a gente vai ver três estratégias. A primeira, estratégia de hedge, também chamada de estratégia de proteção. Hedge significa proteção. A segunda estratégia é alpha hedging. E a terceira são os dividendos sintéticos, também chamada de venda coberta, mas eu não gosto muito de venda coberta, porque existe também a estratégia de venda coberta, onde você vende a ação e se protege com opções de call, tá? Então, assim, esse nome ele pode ser imputado a dois tipos de estratégia. Então eu prefiro dividendos sintéticos, até mesmo para a ideia do que a gente vai fazer, tá? Então vamos lá, vamos começar com a primeira estratégia, uma estratégia de hedge. Isso daqui é o básico, é o beabá de opções. Essa é a estratégia mais simples e mais fácil, tá? Essa estratégia aqui, digamos assim, que a gente está nela utilizando as opções para o que as opções foram criadas, tá? As opções, elas existem para, primeiramente e primordialmente, proteger o nosso patrimônio, tá? Então, vamos lá. Nessa estratégia de hedge, lembrando, nós estamos em operações de compra. Então, a gente nem vai pensar em, se eu tiver vendido em um papel tal. Não, a gente só está pensando aqui em operações de compra. Então, todos os exemplos nós vamos estar comprados, tá? Então, isso já é o primeiro passo para facilitar o nosso entendimento a respeito da estratégia. Então, aqui a gente vai fazer uma estratégia de proteção. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adquirir opções de put, são opções de venda. Nós teremos o direito de vender a ação. Nós estamos trabalhando aqui com ações. Nós vamos ter o direito de vender pelo valor do strike. A ideia é a gente substituir o clássico stop loss pelas opções de put, tá? Pelas opções de venda, tá? E aí a gente vai entender por que eu estou falando sobre stop loss. Primeiramente, vamos lá. Vamos relembrar aqui como que a gente identifica, como que a gente lê o ticker de uma opção. O ticker de uma opção, primeiramente, tem o nome da ação, aqui no caso é vale. Essa segunda letra se remete à letra do vencimento, tá? Nós temos uma tabela,
Tá? Na aula passada nós vimos as duas tabelas, as de call e a de put. Aqui nós estamos relembrando a tabela de put, tá? Onde cada letra aqui se refere a um mês de vencimento. Então aqui no nosso exemplo nós temos vale P. Tá? Então esta opção ela nos dá o direito de vender as ações da Vale no mês de abril. Tá? E por último nós temos o valor, o preço do strike. Aqui eu coloquei até, eu troquei aqui, né? Primeiro vem a letra do vencimento, depois vem o preço do strike. Vale, ações da Vale, P, no caso mês de abril, 108 reais, que é o preço do strike. Então é assim que a gente lê o ticker de uma opção, tá? Então se fosse Itaú, seria ITUB, né, a letra e o preço do strike, tá? Então este é o ticker de uma opção de put, só pra gente entender. Relembrando a nossa tabela, né, dependendo aí da letra, depende aí, ela se refere, né, a um determinado mês de vencimento, tá? E aqui nós já vamos partir primeiro para a prática e primeiramente para o gráfico, e aí depois a gente vai para o simulador, para a gente poder entender como que funciona uma operação de hedge. Então aqui nós estamos em Itaúsa, tá? Os papéis de Itaúsa, a holding do Itaú, ITSA4, este daqui é o gráfico semanal. E hoje, tá? Eu estou gravando essa aula no dia 19 de fevereiro de 2022, tá? Sábado, e o último pregão foi ontem, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Né? E os preços de Itaúsa fecharam a R$ 10,52. Então vamos supor aqui, ó, que a gente coloca uma ordem de compra a R$ 10,70. Aqui é o gráfico semanal. Então, a gente comprando agora R$ 10,70, a gente não sabe, né? A gente nunca a gente tem certeza para onde os preços vão, tá? Olhando para os gráficos, né? Nós somos grafistas. Nós utilizamos análise técnica e análise gráfica, tá? A análise técnica, ela tem esse nome por causa dos indicadores técnicos. Então aqui, ó, eu tenho diversos indicadores técnicos. Eu tenho as médias móveis, essas linhas aqui coloridas, tá? Eu tenho o indicador de volume financeiro e o DMI, tá? Eu não vou entrar neles, a gente viu sobre todos esses indicadores nas aulas do módulo 1, as aulas 1, 2 e 3 e 4, né, onde que a gente viu setups. Então eu expliquei sobre os indicadores e eu estou me referindo a eles apenas por causa do nome, né? Análise técnica é porque nós nos baseamos em indicadores técnicos, tá? E a análise gráfica, ela tem esse nome por conta da gente utilizar gráficos e nós também utilizarmos como parâmetros os padrões gráficos, tá? Então análise técnica e análise gráfica, elas acabam se remetendo à mesma coisa, mas há uma distinção entre esses dois nomes, porque a análise técnica ela engloba, né, não apenas a utilização de gráficos, mas também de indicadores técnicos nestes gráficos, tá? E a análise gráfica ela se refere aos padrões gráficos, né? Então quando eu falo análise gráfica, eu não estou abordando nessa nomenclatura os indicadores técnicos. Eu estou me referindo apenas ao fato de utilizarmos gráficos em nossas operações, tá? Mas aí nós trabalhamos com os padrões gráficos. Então, a priori, né, aqui no gráfico semanal de Itaúsa, a gente está comprando a 10,70. Se nós fôssemos colocar, utilizando um stop loss, né, a gente proteger o nosso patrimônio, porque afinal de contas, né, a gente compra, né, esperando que os preços subam, tá? Então aqui, ó, por exemplo, o DI+ está acima do DI-, aí vamos supor que este foi um parâmetro, né, de compra e nós estamos comprando por conta deste parâmetro, desta informação no indicador do DMI, tá? Então beleza. E aí, classicamente, né, a maneira convencional clássica de operar, nós deveríamos colocar um stop loss, né, neste caso aqui uma ordem de venda programada na região de R$10, tá? A gente teria colocaria aqui, né? E aí, né, se os preços caíssem,
né, acionaria o nosso stop loss, né, nós venderíamos a R$10 e ficaríamos fora do papel. Só que agora, né, neste cenário, nós vamos utilizar opções ao invés de stop loss, tá? Então, nós vamos comprar opções que vão nos dar o direito de vender essa ação por um determinado preço. Tá, então as opções, né, elas têm o próprio book de ofertas delas, né, a gente não vai ter uma ordem de venda aqui, ó, na pedra. Então os preços eles podem vir para 10, para 9, para 8 e depois voltar a subir, que nós permanecemos comprados no papel, tá? Então nós vamos lá para as opções de put. Então veja bem, aqui eu estou utilizando o simulador do site Opcoins, né, opções.net. Na aula passada eu mostrei esse simulador. A aula passada foi 1 hora de aula, né? Sim, foi bastante conteúdo onde eu expliquei detalhes sobre o que são opções, como que elas se inserem, e eu mostrei o site, a plataforma que eu utilizo, que são o site opcoins.net. É Opcoins, né, porque a gente não tem um C cedilha. Então é www.opcoins.net.br. Esse site ele é gratuito, ele também tem um plano, né? Esse plano você compra os dados em tempo real, mas para quem faz swing trade ou position trade, ele atende perfeitamente. Position trade é quando a gente opera baseado no gráfico semanal, tá? Igual aqui, ó, no gráfico semanal. E swing é pelo gráfico diário. Então, aqui no caso, nós estamos no final de semana, eu tenho a assinatura desse site, eu recebo em tempo real, né, enquanto o pregão está acontecendo, mas aqui nós estamos no final de semana, e para quem não tem assinatura, a pessoa recebe também a informação dos preços, tanto das opções quanto das ações, referente ao último pregão. Tá, então esse daqui, ó, esses preços foram os últimos preços de ontem, dia 18 de fevereiro de 2022, tá? Então vamos lá, vamos supor que você está comprando 1.000 ações hoje de Itaúsa a R$10,52, tá? Eu até coloquei aqui, né, uma linha 10,70, nem sei porquê, porque a gente está comprando pelo valor 10,52, mas tudo bem. E aí é o seguinte, a gente está comprando Itaúsa a 10,52, tá? A gente não quer utilizar stop loss, a gente vai comprar opções de put. E aí é o seguinte, a gente vai gastar com opções de put e a gente vai comprar essas opções com exercício para final do ano que vem, tá? E aí, na plataforma, você consegue ver, né? Na aula passada eu mostrei a grade de opções e o simulador. A gente consegue aqui, ó, uma opção com vencimento do dia 17 de novembro de 2023, né? Um ano que vem ainda, a R$12,11. A gente vai comprar por R$1,30 apenas cada opção. Como nós estamos simulando adquirir 1.000 ações, nós vamos adquirir 1.000 opções. Então aqui, neste cenário, nessa estratégia de hedge, o que a gente está fazendo? A gente está comprando a 10,52 e ao invés de colocar o stop loss em 10, em 9, ou seja o que for, a gente está conseguindo ainda colocar um stop loss acima do preço de compra. Nós estamos comprando a R$10,52 e nós estamos comprando também opções que vão nos dar o direito de vender a R$12,11. Então, até lá, até novembro de 2023, tá? Os preços eles podem oscilar para cima, para baixo, pode acontecer o que for, que você vai continuar com o direito de vender essas ações a 12,11, tá? Então, vamos supor que você quer montar a posição e você não quer apenas, né, ficar posicionado para pegar uma valorização no papel, mas você também quer pegar também dividendos, né? Itaúsa paga dividendos todo mês. Então você quer ficar com dividendos aí de Itaúsa, né? E você quer ficar aí pelo menos os 2 anos. Então, essa aqui é a estratégia de hedge que vai te ajudar muito. Aqui nós estamos comprando 1.000, tá? Mas pensa no cenário em que você vai comprar 10.000.
tá? Você vai gastar aqui, ó, 100 mil reais para comprar Itaúsa. E imagina que você vai comprar a 100 mil reais hoje, tá? E você vai conseguir vender no ano que vem a 120 mil. Tá? Então, assim, você ainda vai ter ainda uma gordura, né? Um pouquinho de saldo ainda positivo em conta, tá? Porque você está comprando. Então, se você fosse comprar também 10 mil opções, você gastaria 10.300. Então, você está gastando aqui, ó, 10%. Então, assim, vale a pena, tá? Você fazer uma proteção e cujo gasto você está gastando 10% e você vai conseguir vender ainda com 20% de lucro. Então, né, a gente está vendendo aqui a 12, então nós temos basicamente ainda 20% de lucro na venda dessas opções a 12 e 11, tá? Então você tem ainda uma rebarba ou no máximo você fica no 0 a 0, tá? Então assim, aí você consegue ficar esses 2 anos recebendo os dividendos, né, posicionado no papel, né? Então assim, você fica né, você surfa aí na tendência e fica com as opções de put, tá? Se chegar em novembro os preços estão lá em cima, beleza, você não vai precisar exercer essas opções. Você vai vender a mercado, essas opções vai a 0, beleza, você gastou 10% com proteção. Se porventura chegar no ano que vem, os preços estão abaixo de R$ 12,11, você vai poder exercer essas opções e você vai vender essas ações a este preço de strike a 12,11, tá? Então essa é uma estratégia de hedge. Então aqui nós estamos comprando o papel, o ativo, e nós estamos também comprando as opções de put, tá? As opções que nos dão direito de venda, tá? Então eu coloquei aqui no strike maior, porque, né, quanto maior o strike, né, ou seja, quanto maior o strike, não, perdão, quanto maior o vencimento, mais barato são as opções, tá? Então você gastaria um pouco mais com opções mais dentro do dinheiro, tá? Mas isso fica aqui, você já sabe através dessa aula como fazer esse hedge, essa proteção. Então você consegue ir lá no site opções.net, né, e você montar suas estratégias, ver quanto que vai ficar, tá? É muito tranquilo. Você tem que entender o racional, né, por trás da estratégia. Então adquirir o ativo, afinal de contas nós estamos falando só sobre operações de compra, então você vai necessariamente comprar o ativo e comprar as opções de put, tá? Beleza, você fez na estratégia anterior um hedge, uma proteção. Aqui nós vamos aprender a fazer um alpha hedge, que esse tipo de estratégia, ele nos ajuda, essa estratégia nos ajuda a diminuir o custo do hedge, diminuir o preço que a gente está gastando com as opções de put, tá? Então aqui nós vamos comprar opções de put. Primeiro, obviamente, a gente vai comprar o ativo, né? Comprar a ação. Nós vamos comprar as opções de put, fazendo o hedge. E nós vamos vender opções de call, fazendo alpha. Tá? Por isso que se chama alpha hedge. O resultado, nós vamos ter o prêmio da call menos o custo da put. Porque na aula passada, onde eu expliquei sobre opções, e eu falei sobre, né, a compra e a venda de opções, e eu expliquei que na venda você recebe o prêmio e você tem a obrigação. Neste caso aqui, ó, são opções de call. Então primeiro você pensa no direito, de quem está comprando. Quem está comprando essas opções de call tem o direito de comprar essa ação pelo valor do strike. Tá? Então, quem está vendendo, quem está na outra ponta, quem está lançando as opções, essa pessoa vai ter se no caso o comprador exercer a opção, quem está vendendo vai ter a obrigação de vender então as ações naquele strike. Vai ficar mais claro a gente indo aqui, ó, pro gráfico. Primeiramente a gente vai aqui pro simulador
do site opções.net para a gente poder entender a dinâmica da nossa estratégia, tá? E aí, assim como eu falei na aula passada, a aula passada ela foi assim, foi conceito e exemplo, conceito e exemplo, conceito e exemplo. Eu tenho essa metodologia nas minhas aulas, tá? Todas as minhas aulas são assim. Eu vou lá, explico o conceito, falo um pouco sobre o conceito, beleza. Assim que eu falo sobre o conceito, eu já mostro aqui na prática, nem que seja no simulador, porque dessa forma a gente consegue entender melhor o assunto, né? O conhecimento que está sendo passado, tá? Então aqui, ó, no nosso simulador nós estamos simulando 1000 compras de ações do ativo de Vale 3. Nós estamos comprando, né, o último preço de Vale foi R$ 85,83. Nós vamos gastar R$ 85.830, tá? 85.830. E aí nós vamos fazer o nosso hedge, comprar opções de put na mesma quantidade das ações, tá? Porque como nós vimos na aula passada, cada put protege cada ação, então nós vamos comprar 1000. Nós estamos no mês de fevereiro. E aí é o seguinte, a gente quer proteger para o mês de junho, porque a gente viu aqui no nosso simulador que o preço aqui, ó, das opções estão melhores no mês de junho. Então vamos montar essa posição para o mês de junho. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar opções de put com o strike a 90,61. Nós vamos gastar R$ 7,58 em cada opção. Logo, nós vamos gastar R$ 7.580 aí nessa estratégia, tá? Então, veja que nós estamos comprando o direito de vender acima do strike, acima do preço que nós estamos comprando, né? Ou seja, vamos aqui para o gráfico. Nós estamos comprando aqui, ó, 85,83. Se os preços mesmo assim caírem, a gente vai conseguir exercer a put lá no mês de junho a 90,61. Então nós vamos conseguir vender essas ações aqui, ó, com R$5.000 ainda de lucro, tá? Nós estamos como se a gente estivesse colocando o nosso stop loss acima do preço de compra. Só que é o seguinte, se você fizer aqui, ó, a matemática, você vai ver que, tá, a gente está comprando, se você somar essas duas, vai dar R$92.000. Então é o seguinte, você está colocando aqui, ó, você vai vender a 90,61. Se você tiver que vender, né, exercer essa put, né, se no caso as ações caírem, né, você vai ter que exercer, né, executando a sua operação de hedge, de proteção. E você vai ver que você vai ficar com uns R$2.000 aqui no prejuízo, né, você vai ter gastado aí nos R$2.000. Olha, este cenário não é um cenário ruim, tá? Não é um cenário ruim. Vamos aqui para o gráfico. Olha só, você está comprando a R$85. Nós estamos no gráfico semanal. Lembrando que nós somos grafistas, tá? Nós, baseado na situação do gráfico, a gente identifica, a gente estabelece onde que vai ser o nosso stop loss, tá? Neste caso aqui, nós estamos substituindo o stop loss pelas opções de put, ok? Mas vamos olhar aqui ao stop loss. Ó, no mínimo, comprando aqui, eu tinha que ter no fundo aqui abaixo deste candle. Então, olha só, eu teria que ter no mínimo as minhas ordens de venda a R$81. Então, olha só, se os preços caírem, eles iam acionar a R$81. Eu perderia R$4.000 ainda, tá? Se eu quisesse colocar abaixo da média de 20, que é o mais seguro graficamente, pela situação hoje, atual, de Vale 3, o mais seguro é abaixo da média de 20. Porque os preços eles podem cair na média de 20, segurar e voltar a subir, continuando em tendência de alta. Então eu teria que colocar minha ordem abaixo de 77,98. Então se os preços viessem cair e acionasse o meu stop loss, eu ainda perderia cerca de R$8.000, tá? Então, neste cenário, mesmo eu não querendo vender calls, eu comprando só put, eu estou limitando a minha perda a R$2.000, tá? E então assim, é uma maneira de você
você está montando uma operação de compra já sabendo o máximo que você vai perder. E você não corre certos riscos que correria se você utilizasse o stop loss. Porque é o seguinte, o stop loss ele funciona? Funciona. Não é uma coisa ruim, tá? Mas na dinâmica de um swing trade é melhor, porque a gente consegue, né, ter os stop loss mais curtos e tudo mais. Agora, você tendo um stop loss, você corre certos riscos. O primeiro risco é o chamado risco do slippage. O que é isso? Vamos supor que nós temos o nosso stop loss, né? Eu não quis pagar. Ah, não, é besteira. Eu vou gastar com opções aqui. Eu vou gastar 7 mil reais com opções de put de vale. Não, eu vou colocar meu stop loss aqui a 81. Beleza. Saiu uma notícia, aconteceu qualquer coisa e houve uma entrada no book de ofertas de Vale 3 das negociações deste papel. Uma quantidade absurda de ordens de venda. E aí os preços que estavam sendo negociados a 85, eles abriram a 80 reais. E abriram 80 e já começaram já a cair. Já abriram 80 e já foram caindo. A sua ordem que estava a 81 reais, lá no book de ofertas, a sua ordem de venda programada, ela não foi acionada. Existe este risco. É o chamado slippage, tá? Que em português significa escorregadio. Então, você com o stop loss, você corre esse risco. Agora, você comprado em opções de put, você não corre esse risco. Porque as opções não tem nada a ver com a ação. Sabe, você vai jogar lá no home broker ou na sua plataforma gráfica, né, o endereço da opção, aqui ó. Qual que é, aliás, o endereço não, perdão, o ticker da opção. Aqui ó, no simulador do opções.net ele já nos dá. Olha só, aqui ó, nós estamos comprando 1000 opções de put. Nesse ticker aqui ó, nós estamos comprando Vale R906. Esse é o ticker. Então você vai lá no seu home broker, né, na plataforma que você negocia, e você vai digitar este endereço. Tá? Como que você acha as opções? É assim, você vai digitar esse endereço e aí você vai gerar uma ordem lá, né? Vai gerar uma ordem, né? Emitir uma ordem de compra, 1000 opções de put, 1000 Vale R906, né? Conseguindo comprar a 7,58, você vai gastar isso, tá? Então, o book, a negociação das opções, ela é diferente das ações. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não vai ter uma ordem de venda programada no book de ofertas de Vale. Não. Você tem um outro ativo, um derivativo, né? Opções são derivativos. Então você tem um ativo cujo preço deriva de outro. Então você tem opções de ações cujo preço deriva, está associado, atrelado aos preços da ação, neste caso aqui, Vale 3. Ok? Então, mesmo neste cenário em que você só faz o hedge, você tem uma perda limitada e você não corre certos riscos que corre utilizando stop loss. Ok? Você não corre o segundo risco de violinada. Violinada é o seguinte: você comprou agora R$ 85 reais, e você colocou a sua ordem a 81. A sua ordem de venda, o seu stop loss. O que aconteceu? Os preços vieram, acionaram o seu stop loss, você vendeu a 81 com 4 mil reais de prejuízo, porque aqui nós estamos comprando 1000, né? Um valor fechado. E aí os preços bateram na média de 20 e voltaram a subir. Como você vendeu 81, você ficou de fora. Você viu o seu stop loss ser acionado, para depois ver os preços voltarem e baterem lá no seu alvo, que é 100, 105 reais. Você sofreu o que a literatura chama de violinada. Com opções, você não corre risco nenhum de ter violinada, porque você negocia no book delas. Você vai comprar as opções e vai ficar com as opções, tá? Então, mesmo que os preços de Vale caiam até junho, eles podem cair, eles podem vir aqui ó, no fundo anterior, lá em 65 reais e voltar a subir. Você ficou incólume, tá? Você, lá no seu, né, na sua cotação, você
teve a priori um certo prejuízo, né? Porque a sua ordem de compra na custódia, né? Você comprou lá 85 mil ações, você gastou 85 mil reais, beleza? Quando as ações caem, você vai lá em custódia e você vai ver que esse preço aqui também caiu. Só que como você tem opções de put com strike a 90, é como se você automaticamente, quando você comprou as suas opções, esse preço aqui, ó, que é 85, ele fica fechado, ele fica restrito, né, limitado a 90. Porque você vai poder vender essas ações a 90. Você não vai ter que vender a menos do que 90 reais. Você não vai nem vender no preço que você comprou. Você nem vai ficar no 0 a 0. Você ainda vai ter uma certa rebarba, tá? Então, o segundo risco que você não corre, que você deixa de ocorrer, de sofrer, né? São a chamada violinada. Por quê? Porque você tem opções de put a 90,61, ok? Mas aqui, ó, nós não estamos vendo operações de hedge, nós estamos vendo a estratégia de alpha hedge. Então o que você vai fazer? Você vai vender uma call com a mesma quantidade, sempre a mesma quantidade que você trabalha, e aqui você sempre vai trabalhar também com a mesma data de vencimento, tá? Mesma data de vencimento das opções de put que você comprou e das opções de call que você vendeu. E aí, ao vender as opções de call, você está vendendo aqui, ó, opções de call a R$ 100,61, tá? Tá, quando você vende, você vai receber o prêmio. Afinal de contas, você está vendendo. A outra ponta está comprando. Então, a outra ponta está comprando a R$ 2,47 cada opção na sua mão. Você vai receber R$ 2.470, tá? E aí, por que você faz isso? Você faz isso para diminuir o seu custo. Então, veja bem, você recebeu 2.470. Então, você gastou aqui, ó, 7.580 nessas opções de put. Você está subtraindo, tá? E agora você gastou 5 mil reais. Então, veja só os cenários. Você está gastando, para montar essa operação de alpha hedge, R$ 90.940. Sendo que, se os preços caírem, na aula passada eu expliquei sobre este gráfico aqui, ó. Este gráfico aqui, ó, na nossa esquerda, ele nos mostra a dinâmica se os preços caírem. Se os preços caírem, você vai ter que exercer essa opção de put aqui, ó. Então você vai vender a 90,61. Então você vai vender e você vai receber R$ 90.610. Então, como você gastou 90.940, você vai ter gastado só 300 e poucos reais. É claro que também tem custas e emolumentos, tá? Eu não estou levando em consideração. Só que custas geralmente é 0,5. Depende da corretora. Na XP, que é a corretora que eu trabalho, é 0,5 do volume financeiro movimentado, tá? Então, assim, menos de 1%, tá? Então, assim, é menos de 900 reais, 400 e poucos reais que você vai gastar. Então, você vai acabar que você vai quase vender no 0 a 0, tá? Porque o cenário é o seguinte: quando você vende aqui em cima as opções de call, você tem a obrigação de vender as ações, porque é o seguinte, são opções de call. A outra ponta está comprando de você o direito dela comprar as ações de Vale a R$ 100,61. Então, se os preços subirem e ultrapassarem R$ 100,61, né, obviamente, você comprar, vamos supor que os preços foram a 105, tá? Para a pessoa que comprou as suas opções, é mais barato ela exercer a opção, né? Ela exercer o direito dela comprar as ações a R$ 100 na sua mão, porque no mercado vai estar a 105, então ela vai poder comprar na sua mão a 100 e vender a 105, ganhando R$ 5 a cada ação, tá? Agora, se o preço das ações não subir, se o preço das ações no mínimo se mantiverem,
ou se eles podem até subir, mas chegar a 99, 98, 93, para a pessoa que adquiriu essas opções de compra na sua mão, não vai ser vantajoso para ela comprar R$100, porque no mercado as ações vão estar mais baratas, tá? Então por isso que você está comprando, você está vendendo uma call fora do dinheiro. Você está vendendo uma call a R$100. E o cenário para você é o seguinte: se cair, você tem as opções de put que vão te proteger. Você vai vender a 90 e 61. Vai quase ficar no 0 a 0. Aqui, né? Se subir, você vai ser, e você for exercido, porque você está vendendo as opções de call. Quem compra opções tem o direito. Quem vende opções tem a obrigação. Então, como você está vendendo as opções de call, você vai ter a obrigação de vender as ações que você adquiriu a 85 a R$100. Só que veja bem, neste cenário, que vai ser o pior cenário para você, no máximo, você vai ser obrigado a vender as suas ações a 100. Como você comprou a 85, você vai ganhar R$15 por ação. Tá? Você vai ganhar, aqui no nosso caso, como são 1.000, R$15.000. Então vale muito a pena você vender opções acima do preço, fora do dinheiro, tá? Para você receber este prêmio, para diminuir o tanto que você está gastando aqui com as opções de put, tá? Então esta é a estratégia de Alpha Hedge, tá? Você está comprando opções de put, fazendo hedge e vendendo calls, fazendo alfa, né, numa operação em que você ganha um prêmio e no máximo, a situação pior que pode acontecer com você é você ser exercido, você ter que exercer a obrigação de vender, né, porque você está vendendo uma operação de call, uma opção de call, você vender pelo preço do strike, porque você vai vender pelo preço do strike, tá? Não é pelo preço que você está comprando. Não, você opera vendido na opção, você vende a opção, mas como você tem a ação, você no máximo vai ter que entregar a ação. O risco de você vender, operar só vendido em opções é o seguinte, é isso que muita gente quebra com opções. Por isso que muita gente tem medo de opções. É porque o pessoal não monta uma operação estruturada. Isso daqui é uma operação estruturada, tá? O pessoal não monta operação estruturada. O pessoal opera vendido em opções, a seco, sem ter o ativo, só para ficar ganhando o prêmio. Só que se o valor da ação for lá no valor do strike, a pessoa vai ser obrigada a vender. E aí o que vai acontecer? Neste caso aqui, a pessoa vai ter que comprar as ações do mercado e vai ter que vender. Tá? Então assim, eu não vou nem entrar nesses detalhes, porque senão vai ficar muito confuso. Na próxima aula eu vou mostrar essa dinâmica. Tá? Eu vou mostrar tanto a dinâmica de só comprar opções e operar opções a seco, comprado e vendido. Tá? Eu vou fazer 2 aulas. Né? Por exemplo, a aula de hoje está sendo opções em operações de compra. A próxima aula vai ser opções em operações de venda. A outra aula vai ser operar opções a seco. E aí nós vamos ver só operações de compra de opções. Tá? Quando a gente ganha, quando a gente perde dinheiro, como fazer também uma operação estruturada. Tem como você fazer também. E na outra aula ainda, nós vamos ver também como operar opções a seco vendido. Mas aí compensa você operar vendido apenas em operações estruturadas. Né? Você vender call e você vender put. Mas isso é tema para outra aula. Tá? Não vamos entrar nisso, senão vai ficar muito confuso. Tá? O meu objetivo aqui é só abordar o Alpha Hedge. Tá? Mas eu quis tocar nesse assunto só para mostrar para vocês que o risco de se operar opções é quando você opera vendido a seco, tá? A seco quer dizer que você não tem o papel. Você está operando vendido só para ficar adquirindo aqui o prêmio. Então esse é o risco. Nesse caso aqui, ó, nós temos risco zero. Zero. Risco absolutamente zero.
Porque aqui, ó, o gráfico ele nos mostra isso. O gráfico está nos mostrando que se os preços caírem, a nossa banda aqui, ó, à esquerda, nós vamos vender a R$ 90,61 cada ação. E se os preços subirem, é claro que nós vamos ter um ganho limitado. Nós vamos conseguir vender a R$ 100,61, tá? Porque se as ações aqui, ó, de Vale subissem mais, a gente não vai conseguir vender no mercado. A gente vai ser exercido, vai ser obrigado a vender a 100. Só que é o seguinte, você comprou a 85, você está ganhando R$ 15 mil aqui ainda nessa operação. Então compensa muito, tá? Você restringe a sua ganância, tá? E você ganha aí ainda um prêmio, tá? Para diminuir o custo da sua operação. Ok? Então respira, tá? Respira. Essa foi a estratégia de Alpha Hedge. Tá aí, a gente faz um hedge, operações de put, e vende calls acima do preço. Tá? Você vai escolher um strike cuja, né, venda ela ainda te gere um lucro, tá? Você não vai vender aqui com strike bem juntinho. Você vai vender com strike bem acima, para você ter um lucro caso você seja exercido, ok? Então essa é o Alpha Hedge. E para fechar nossa aula, nós vamos ver agora a estratégia de dividendos sintéticos. Eu escrevi num artigo na Grafistas, tá? Eu expliquei num vídeo de olho no mercado, foi até mais de um vídeo, tá? O que acontece? Eu não faço propagandas dos vídeos diários. Eu não fico falando assim, gente, assista o vídeo do dia tal que eu expliquei sobre isso. Eu não, sabe por quê? Porque eu gosto de valorizar quem me acompanha todo dia. Então se você assiste todos os dias os meus vídeos, toda semana, em algum vídeo diário, eu ensino alguma coisa, tá? Mas eu não faço alarme, eu não falo, gente, vai lá que, às vezes no máximo eu falo lá no texto que eu publico lá mostrando, né? Eu compartilho o link do vídeo, né? E eu falo lá, olha, hoje eu falei um pouco sobre isso, sobre aquilo. Mas para a pessoa saber mesmo o que eu falei, o que eu ensinei, a pessoa tem que assistir. Então, assim, essa é uma maneira de eu incentivar as pessoas a assistirem todos os dias os meus vídeos, tá? Porque essa estratégia que eu estou dando nesta aula, eu já dei nos meus vídeos. Só que foi um vídeo aí, ó, para trás. Eu nem sei qual é a data do vídeo, nem sei. Eu nem fico sabendo. Por quê? Porque eu gosto de valorizar quem acompanha todos os dias os meus vídeos, tá? Então eu já falei sobre essa estratégia nos meus vídeos, mas aqui, né, como é uma aula dentro de um curso, tá? Eu, né, vou mostrar essa estratégia aqui agora, tá? A estratégia é o seguinte. Primeiro, qual que é o racional da estratégia? Essa estratégia é uma estratégia boa para quem faz buy and hold, quem quer comprar e não quer gastar com opções de put. Por quê? Porque é o seguinte, você comprou hoje. Então aqui no nosso exemplo a gente vai comprar ações da Vale. Mas vamos lá. Você vai comprando ações da Vale e se cair, você vai lá e vai comprar mais ainda. Você vai diminuir o seu preço médio, você vai aumentar a quantidade de ações. Então você não quer gastar com opções de put, não é porque você não quer proteger o seu capital, você é negligente com o seu patrimônio, não é isso, tá? É porque você tem uma estratégia voltada para buy and hold, você tem uma estratégia voltada para dividendos. Inclusive no meu exemplo aqui eu estou utilizando o exemplo de Vale, porque Vale é uma das ações que mais pagam dividendos, tá? Então faz sentido utilizar essa estratégia em Vale. E aí é o seguinte, você está comprando ações da Vale no nossa simulação. Você vai receber tanto os dividendos de Vale, que são os lucros distribuídos pela empresa, quanto os dividendos sintéticos, que é o prêmio da call, tá? Então vamos lá. Você está adquirindo hoje, tá? E aí nós estamos aqui no nosso simulador, nós temos o preço o preço de fechamento, né, do último pregão. Na data presente, que foi R$ 85,83. Aqui nós estamos comprando 1.000 ações de Vale. Gastamos 85.830. Beleza. Gastamos isso. E
nós não estamos preocupados se o papel vai cair, tá? Mais pra frente, a gente não quer limitar a nossa put, né? A nossa venda a valor nenhum. E aí, ao mesmo tempo que você compra, agora você vai passar a ter ações de vale. Você tem essas ações no seu portfólio, na sua carteira. E aí, para remunerar a sua carteira, além de você receber os dividendos já da empresa, que a empresa vai pagar, que são os lucros distribuídos, você vai vender, você vai fazer só a operação de alfa. Tá? Você vai vender a mesma quantidade de ações, você vai vender opções de call num strike acima, tá? E aí você vai receber o prêmio. E aí neste prêmio que você vai receber, você ainda já pode pegar esse prêmio e comprar mais ações ainda, tá? Porque você está limitando a venda a 95. Então, vamos lá. O seu objetivo aqui é o buy and hold. Você está comprando vale a 85. Se vale cai a 80, a 77, a 60 reais, para você é melhor ainda, porque você vai comprar mais ainda ações, tá? E você vai diminuir ainda mais ainda o seu preço médio, tá? E aí aqui você está vendendo, e detalhe, nós estamos vendendo para 2 meses para frente, tá? A gente está vendendo um strike menor do que o exemplo anterior, mas nós estamos vendendo num preço mais para frente, porque aqui é o seguinte: você comprou, você vendeu essas opções, você recebeu 1.570. Se os preços baterem aqui e subirem, e aí no mês 4, daqui a 2 meses, as ações de vale ficar acima de 95,61, você vai ter que vender. Ah, tá, você vai ter que desmontar a sua estratégia, né? Você vai ter que entregar as suas ações. Só que veja bem, você comprou a 85. Entregando as ações, vendendo elas a 95, você vai ter 10 mil reais de lucro, tá? Então você vai ter ainda os 95 mil da venda, mais o prêmio da call. Porque é o seguinte, se você for exercido, você não tem que devolver esse prêmio da call não, tá? Esse prêmio da call, você vendeu a call, pronto, acabou. Se você for exercido, você vai ter que vender a ação neste strike. Você não tem que devolver esse preço. Tem muita gente que confunde, não consegue entender essa dinâmica. Acha que você recebe o prêmio e aí se você for exercido você devolve? Não, você embolsa. Você vendeu a 1,57 cada opção de call. Tá, você embolsou. E ainda você ainda consegue ir lá e comprar mais ainda, né? Mais ações ainda. Então assim, o máximo que vai acontecer é você desmontar. E aí a pessoa fala, mas é o seguinte, eu não vou fazer isso, eu não vou vender opções de call, porque eu quero fazer buy and hold, porque se mesmo se subir a 100, eu não quero vender as minhas ações. Tá, só que é o seguinte, você vendeu aqui a 95, você foi obrigado a vender. Tá, até lá você ganhou os dividendos, até lá você ganhou o prêmio, e aí você vendeu e você reembolsou 95 mil. Você pode pegar esse dinheiro e fazer essa operação com uma outra ação, tá? Então assim, você faz buy and hold, você não quer vender, mas você, na hipótese de você ser obrigado a vender, que é essa hipótese aqui, você ainda sai no lucro, tá? Essa é a ideia que você tem que ter, você ainda sai no lucro e você pode fazer essa operação eternamente, tá? Então assim, você vendeu a 95, beleza, embolsou 95 mil. Tá, você vai lá e compra mais ações e vende mais opções de call acima do preço. Você vai poder fazer essa operação aqui sempre, tá? Então, se subir, o máximo que acontece com você é você vender nesse strike. E se cair ou se mantiver no mesmo patamar, é o melhor dos mundos. Por quê? Porque no mês de abril você não vai ter que vender as 95, tá? As ações foram a 90, você não foi exercido. Essas opções aqui, ó, viraram pó, venceram e pronto, acabou. Sumiram no mapa. Você pode ir lá e lançar, vender mais calls com um strike, com um vencimento mais pra frente, 2 meses, por exemplo, que vai estar mais ou menos no mesmo valor. Então, você vai sempre estar fazendo essa operação. Sempre está fazendo.
tá? Você lançou as opções de call, você vendeu, embolsou o prêmio. As ações se mantiveram no mesma faixa ou caíram. Você embolsou o prêmio, não teve que vender as suas ações, fazer nada. Você vai lá e lança mais opções, mais 2 meses para frente, embolsa mais 1.570, compra mais ações, e assim vai. E assim vai. Se você ver, você fazendo a cada 2 meses, porque nós estamos hoje em fevereiro, tá? Então eu estou simulando essa operação aqui, ó, em fevereiro. Então se você tiver uma média de ganho aqui, ó, de 1,50 a cada 2 meses, vendendo opções de call, você vai conseguir a cada 2 meses receber 1.570. Você consegue fazer essa operação 6 vezes no ano, que vai ser de 2 meses. Então você vai ter pelo menos uns R$9.000 de ganho só fazendo essa operação. Então, você, além de ter você ganhar com os dividendos de Vale, tá? Você vai ganhar ainda com esses prêmios da call que você vai lançar a cada 2 meses. Então, no ano, você vai ter aí, ó, R$9.000, em torno de 9.000 limpo, tá? Sem ter que gastar com outra coisa, nem com nada, podendo reinvestir além dos dividendos, os dividendos sintéticos, que é o prêmio que você recebe ao vender as opções de call, tá? Então esta é uma outra forma de você remunerar a sua carteira. É você sempre vendendo opções de call no strike acima. E por que tem que ser opções de call? Porque você tem a operação. Porque se você for exercido, você vende as ações. Tá? Você tem o ativo, você está protegido. Por isso que também o pessoal chama também de venda coberta essa estratégia. Tá? Porque você está exercendo, você tem o ativo. Então você não está operando a seco. Você não está operando a seco. Você está vendendo as opções de call, mas você tem ações de Vale na sua carteira. Tá? Então, e aí, eu tô colocando aqui 1.000, tá? Mas aí pensa em 10.000. 10.000. Você vai gastar aqui, ó, 850 mil. Né? Você vai ter que comprar 850 mil reais. Tá? Mas em compensação, você vai ganhar por ano aqui, ó. Você vai ganhar a cada 2 meses 10.000 e tantos reais. Tá? E esses 10.000 você pode converter em mais ações. Tá? Imagina quantas ações a 85 reais você consegue comprar com 10.000. Então, assim, em volumes financeiros estratosféricos muito maiores, 500 mil, 1 milhão, sabe, 10 milhões, o seu ganho aqui, ó, passa a ser muito. Tá? Então, assim, passa a compensar em muito. Imagina, você com 10.000 ações, se Vale, você está com 850 mil reais. Se Vale pagar pelo menos, vamos chutar lá para menos, tá? 10%, só 10% no ano, você vai ganhar 80 mil reais, tá? Beleza, mais os dividendos sintéticos, mais esse valor que você está lançando. Então, se você vai ganhar aí, ó, 10.000 a cada 6 meses, 6 vezes 10.000, 60 mil. Então você vai juntar 80 mil mais 60 mil. Você numa carteira que você gastou, que você aplicou 850 mil reais, você tem uma remuneração de 160 mil reais por ano. Tá? E isso é porque eu não estou levando em consideração a hipótese de valorização do papel. Porque o papel ele pode valorizar. Então o seu ganho pode ser maior ainda. Tá? Maior ainda. Eu não sei se eu fui claro. Tá? O meu objetivo aqui é ser o mais claro possível. Por isso que eu estou utilizando, né, eu sempre vou aqui, ó, no simulador do opções.net, eu vou no gráfico, coloco as linhas para você ver os patamares que a gente está vendendo, que a gente está comprando, tá? Para você entender no gráfico a dinâmica da nossa estratégia, tá? E eu estou tentando ser o mais didático possível, tá? Mas aí nós vamos ter as nossas sessões de mentoria. Eu estou esperando a gente acumular uma quantidade razoável, porque no primeiro módulo, nas 4 primeiras aulas, eu falei sobre os setups, tá? E só que os setups a gente acaba não tendo muita dúvida,
né? Porque, assim, são os padrões gráficos, coisas assim que a maioria já está acostumada. Então eu vou ministrar também agora neste mês essas aulas de opções, todas essas operações estruturadas com opções, porque aí a coisa fica melhor. A gente tem um conhecimento, né, uma quantidade maior de informações, e aí aqui neste cenário as dúvidas vão vir. Porque aí nas nossas sessões, nos nossos encontros virtuais, a gente vai trabalhar, né? Você vai, né? Um aluno tal vai trazer, olha, eu estou posicionado em Itaúsa, qual que é a melhor estratégia para mim aqui? Aí a gente, em grupo, né, na nossa sala virtual da nossa aula, a gente vai lá, eu vou pegar o simulador, vou simular, tá, para o aluno, vamos mostrar. Se alguém quiser também, não tem ação, mas quer um exemplo, né? A pessoa, eu quero montar uma posição em Goal, em Gerdau. Gerdau vai ser um dos papéis que vai pagar bons dividendos em 2022. Beleza, você vai querer montar uma posição nesse papel? Nas nossas aulas a gente vai montar a simulação. E aí eu vou destrinchar no simulador aqui, ó, todas as possibilidades que podem acontecer. Olha, você vai comprar opções de put em tal strike. O melhor para você é vender opções de call a tal strike. Você vai ganhar tanto, você vai gastar tanto. E aí, se subir, você vai ser exercido e tal. Se cair, você vai ganhar o prêmio e tal. Então, assim, a prática é o melhor ambiente, tá, pra gente poder entender. Então aqui, né, a aula, eu como professor, eu lanço, né, eu jogo as informações, eu jogo todo o conhecimento, né, na cabeça de vocês, tentando ser o mais didático possível, mas mesmo assim, no primeiro momento, para quem nunca viu opções, a pessoa pode ter alguma dúvida, né, não conseguiu visualizar na prática como que se resume, como que se dá na prática. Então, nas nossas sessões, a gente vai destrinchar isso. Além do que, você, aluno, né, você está assistindo essa aula aqui, ó, na nossa plataforma, embaixo tem os comentários. Você pode fazer um comentário fazendo uma pergunta, né, referente a esta aula, tá? Que eu sempre respondo as perguntas, ok? Então, esta foi a nossa aula, tá? Espero que tenha sido bastante proveitosa, tá? Quem não assistiu a aula da semana passada, assista, porque eu mostrei aqui, eu não detalhei o que são opções. Eu mostrei na aula passada que eu mostrei a plataforma opções.net. Na aula passada que eu mostrei como que a gente faz isso aqui, ó. Na aula passada que eu mostrei. Então, assim, é imprescindível que você assista a aula passada, porque você tem que saber o básico para chegar nessa aula aqui e você saber montar suas estratégias, ok? Então, um abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Até a nossa próxima aula de opções em operações de venda. Um abraço e até lá.